A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, alunos, alunas, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, para dar início agora aos comentários da revista do terceiro trimestre de 2021 da nossa EBD, da nossa Escola Dominical, revista da CPAD. Esta aqui é a revista que estaremos estudando nesse terceiro trimestre de 2021. E estaremos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esse é o assunto. E teremos aí, então, 13 lições. O comentarista dessa lição é o pastor Cleiton Pomerening. E nessas 13 lições estaremos tratando, então, de assuntos extraídos do Antigo Testamento, da história do povo de Israel, relacionados ao período da monarquia. A monarquia. E vai começar com a lição 1, do dia 4 de julho de 2021, com o assunto a ascensão de Salomão e a construção do templo. E serão, como eu disse, 13 lições, sendo que a última vai tratar do cativeiro de Judá. Então, desde a ascensão de Salomão até o cativeiro de Judá, nós vamos estar estudando, então, alguns assuntos dentro desse período. O comentarista trouxe as lições dentro desse período, escolheu ali alguns assuntos para que nós pudéssemos estar estudando relacionados a Israel, a nação de Israel. Então, essa primeira lição traz como texto áureo 1 de Reis 8 e 11, ou 1 Reis 8 e 11, que diz: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A verdade prática diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Nossa lição, então, está dividida dessa forma. Primeira divisão vai tratar sobre a sabedoria de Salomão. Depois, a consolidação do poder. E o terceiro ponto, a construção do templo. Então é isso que nós estaremos vendo nessa lição, primeira lição do trimestre, do terceiro trimestre. A ascensão de Salomão e a construção do templo. Na introdução, o nosso comentarista cita o fato de que durante o reinado de Salomão, Israel atingiu o seu apogeu na história. Chamada a Era de Ouro de Israel, foi o reinado de Salomão. Lembrando que Salomão, ele era o 10º filho de Davi e ele foi o sucessor de seu pai Davi. Ele foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, 40 anos de governo, depois foi Davi, também 40, e Salomão, que também reinou durante 40 anos. E foram somente esses 3 que foram reis sobre as 12 tribos, sobre Israel unificado. Porque depois do governo de Salomão, quando seu filho Reoboão foi o seu sucessor, houve ali a divisão do reino. Estaremos estudando também na lição 2. Então Salomão, Davi e Saul foram os únicos que governaram sobre toda a nação, sobre as 12 tribos de Israel. E durante todo o período da monarquia, que é o que a gente vai estar estudando até o cativeiro, nenhum rei se igualou a Salomão. A verdade é que alguns estudiosos dizem que na história, não apenas de Israel, mas na história mesmo, nenhum rei foi tão rico e tão próspero quanto o rei Salomão. Lembrando que o nome Salomão significa pacífico. Paz é o significado
do nome Salomão. E ele assumiu o governo, assumiu o reino, no momento da velhice de Davi. Davi ainda estava vivo quando passou o trono para seu filho Salomão. E Salomão ele foi escolhido por Deus. Então, nesse primeiro tópico aqui, quando fala sobre a sabedoria de Salomão, subdivididos em 1, a virtude de Salomão, 2, o sábio pede sabedoria, e 3, a sabedoria na prática da vida, é importante a gente falar um pouquinho aqui sobre a ascensão de Salomão ao trono, que é também o título da lição. Salomão se destaca pela sua sabedoria. É verdade, nós vamos falar sobre a sabedoria de Salomão também. Mas a chegada dele no trono foi algo que veio da parte de Deus. Deus o escolheu. Então, quando você quer saber sobre a história de Salomão, você recorre ao livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas, os últimos capítulos de 1 Crônica, principalmente, dá um contexto da história de Salomão, e também o 1 Crônicas nos últimos capítulos e 2 Crônicas nos primeiros capítulos também. E o primeiro livro de Reis também vai tratar nos seus primeiros capítulos com relação à história de Salomão. É dali que nós vamos colher informações sobre a sua ascensão, o seu governo, o seu reinado. Como eu disse, ele foi escolhido por Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4, nós temos as palavras de Davi. 1 Crônicas 28, 4. Davi está aqui se dirigindo à liderança do povo de Israel, aos nobres, aos capitães do povo. E ele disse assim no versículo 4, o Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque ele escolheu Judá por príncipe, e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Davi falando aqui de como foi a escolha divina dele. Aí no versículo 5 diz, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então, Davi está deixando claro diante da nação, da liderança do povo, dos capitães, dos nobres, dos administradores, enfim, do povo de Israel ali representado, ele está deixando claro que foi Deus quem havia escolhido Salomão para ser o seu sucessor. Só que, lá no primeiro livro de Reis, nós vamos encontrar um fato que Adonias, que era o quarto filho de Davi, ele tentou assumir o trono. Usando uma linguagem aí, ele tentou dar um golpe e se apossar do trono, Adonias. E para isso ele se juntou e teve o apoio do comandante do exército de Davi, que foi Joabe, e teve o apoio também do sacerdote Abiatar, dois grandes líderes que se uniram à pessoa de Adonias para dar o golpe e assumir o trono no lugar de seu pai. Mas o próprio Adonias, como Joabe e Abiatar, eles sabiam que Deus havia escolhido Salomão. Mas mesmo assim, Adonias quis usurpar o trono. Só que o levante de Adonias não deu resultado, porque o profeta Natã, ele interveio junto com Batseba e levaram as informações do que estava acontecendo ao rei Davi, já idoso,
E o rei Davi, então, ele toma as providências e manda o sacerdote ungir Salomão como o rei de Israel no seu lugar. E Salomão, então, foi proclamado o rei de Israel. O golpe de Adonias não teve sucesso e aquilo que Deus quis fazer, de fato, Deus o fez, levantando Salomão e fazendo-o assentar no trono de seu pai. E Davi, então, ele teve o privilégio de ver o seu filho ocupando o seu lugar. E teve ali do seu lado o sacerdote Zadok, que foi fiel a Davi, teve Natã, o profeta, teve Benaia, que foi o capitão do exército, e ele recebeu o apoio de toda a nação. Mais tarde, o usurpador Adonias tentou um novo golpe, mas não teve sucesso de novo e veio então a morrer. O próprio Joabe também veio a morrer. E Salomão estabeleceu o seu governo, o seu reino. E Salomão, ele era, sem dúvida, um homem sábio. Já antes mesmo de assumir o trono, ele já tinha essa qualidade de ser um homem prudente, um homem sábio. Lá no capítulo 2 do livro de 2 Reis, Davi vai dar as suas últimas, ou de 1 Reis, desculpe, Davi vai dar as suas últimas orientações a Salomão. E ele vai dizer ali, no capítulo 2, versículo 2, ele diz: eu vou pelo caminho de todos os mortais. 1 Reis 2 e 2. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Então veja que Davi ele foi muito cuidadoso em exortar o seu filho que ele deveria se manter fiel à lei de Deus, se manter fiel aos estatutos. O rei deveria obedecer cabalmente, seguir os mandamentos do Senhor. Claro que Davi, ele foi um homem que teve muitos percalços, cometeu muitos erros, mas a virtude de Davi é que ele sempre se arrependeu, sempre se voltava a Deus e sempre procurava agradar o Senhor. Claro que também através de muitas falhas que ele cometeu, isso a gente percebe na vida de Davi. Mas tinha um coração voltado para Deus. E ele então dá esse conselho ao seu filho Salomão, para que ele pudesse atentar para a lei de Deus, para guardar os caminhos do Senhor. Salomão, ele assume o trono e ele começa a lidar com essas questões do reino, do governo. E uma certa vez, diz a Bíblia, que ele vai oferecer sacrifícios em Gibeão. E ali o Senhor aparece em sonhos a ele. Gibeão era o lugar onde estava o tabernáculo de Deus. Ali estava o altar de bronze do Senhor, o tabernáculo. A arca não estava em Gibeão. A arca estava na cidade de Davi, em Jerusalém. Nós lemos isso porque o rei Davi havia buscado a arca em Kiriat Jearim e havia levado a arca para a cidade de Davi, ali em Jerusalém. Mas o tabernáculo estava em Gibeão, e ali Salomão foi e ofereceu 1000 sacrifícios a Deus no altar de bronze que ali estava. E naquela noite, Deus falou em sonhos para Gibeão. Diz o segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse:
peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu, foste muito bondoso com Davi meu pai, me fizeste reinar em seu lugar, e agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Então, é aqui o momento em que Deus vai dar a Salomão o que ele lhe pediu, sabedoria. Embora, como eu já disse, mesmo sendo uma pessoa já prudente, uma pessoa sábia, de acordo com o conceito normal de sabedoria, ele já era antes, mas agora ele iria receber uma sabedoria como ninguém mais. Seria uma dádiva de Deus que tornaria Salomão o homem mais sábio da terra. O pedido foi respondido por Deus e Deus se agradou tanto do seu pedido que no versículo 11 diz assim, Deus disse, visto que foi este o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riqueza, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Então Deus deu essa sabedoria para Salomão. E esta sabedoria de Salomão marcou de uma forma gloriosa o seu governo, o seu reinado. Há um momento com relação à sabedoria de Salomão, no primeiro livro de Reis, quando vai falar sobre a rainha de Sabá, capítulo 10 do primeiro livro de Reis. É uma passagem muito interessante que destaca a sabedoria de Salomão. Porque lá no versículo 6 está registrada as palavras da rainha de Sabá, depois que ela chegou lá em Israel, esteve no palácio, viu todos os acontecimentos do palácio. Ela havia feito muitas perguntas para Salomão, e Salomão foi respondendo tudo que ela queria saber. Aí no versículo 6 diz assim, é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Então é uma passagem que mostra um pouco para nós da sabedoria extraordinária que Deus concedeu a Salomão, como nenhum outro, só superado em sabedoria pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que ele, quando fala da grandeza de Salomão, lá em Mateus capítulo 12, versículo 42, ele fala, aqui está quem é maior do que Salomão. Então só o Senhor Jesus Cristo superou esse homem com a sua grandeza e com a sua sabedoria. Bem, diz aqui a nossa própria lição da escola dominical, ela diz no capítulo 4 de Reis, 1 Reis, versículo 32, que ele disse, Salomão, 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. 1.005 foram os cânticos de Salomão. E nós temos na Bíblia, porque ele foi escritor, autor
de alguns livros da Bíblia, escritor, Deus o inspirou para escrever alguns livros da Bíblia. Por exemplo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão e alguns salmos também. Livros que fazem parte das escrituras sapienciais, livros de sabedoria, que foram escritos por Salomão. Mas é claro que isso faz parte de um grande volume que ele escreveu, sendo que esses o Espírito Santo inspirou e separou para que nós pudéssemos ter na nossa vida, na nossa Bíblia, para que nós pudéssemos sempre voltar a ler, né? Sempre voltar a aprender. O livro de Provérbios, que curiosamente tem 31 capítulos, e alguém já disse que é um para cada dia do mês, né? Você lê um capítulo para cada dia do mês, você vai adquirindo cada vez mais sabedoria, porque é um livro de sabedoria prática. E mostra, de fato, a sabedoria de Salomão. O livro de Cantares é um poema entre o amor, né, de Salomão e a Sunamita, que aponta para o relacionamento de Deus com Israel e de Cristo com a sua igreja. O livro de Cantares, ou o livro de Eclesiastes, já é o livro que ele compôs já na sua velhice. E ali nós vemos um homem fazendo uma análise, e a conclusão que ele chega da vida na face da terra é que tudo é vaidade. Mas a sabedoria é importante. Toda a palavra de Deus vai mostrar para nós o valor e a importância da sabedoria. O próprio Salomão, ele disse que o temor do Senhor, o temor a Deus, é o princípio da sabedoria. E nós vemos que Salomão, de fato, ele temeu a Deus, ele buscou a Deus no começo do seu governo, para que Deus pudesse ajudá-lo, buscou sabedoria, conhecimento, Deus lhe deu esse conhecimento. Então nós aprendemos com Salomão a buscar sabedoria em Deus, porque no Novo Testamento nós temos o escrito de Tiago, onde ele diz que nós podemos e devemos pedir sabedoria a Deus, que dá a todos, ele dá sabedoria. Tiago, capítulo 1, o versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então nós precisamos de sabedoria, que é a prudência, é saber agir, é saber administrar, pôr o conhecimento em prática de forma a beneficiar o próximo, a agir de forma correta. Isso é sabedoria, viver de forma sábia. O apóstolo Paulo também, quando ele fala de sabedoria, ele diz que Cristo é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. E nós temos essa personificação da sabedoria lá em Provérbios, capítulo 9. E ele apresenta, o sábio Salomão apresenta a sabedoria personificada ali. E nós sabemos que a sabedoria, ela tem a sua expressão na pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, os salvos, nós temos o privilégio de termos a sabedoria de Deus na nossa vida, que é a pessoa de Jesus Cristo. E podemos buscar do Pai a sabedoria cada vez mais prática, de maneira a sabermos agir, sabermos nos comportar. Nós acabamos de estudar também sobre os dons do Espírito, e lá em 1 Coríntios capítulo 12, não esqueçamos que tem o dom da palavra da sabedoria. Então, na vida do crente, ele tem tudo que Deus já lhe concedeu, que Deus já dispôs para ele, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, que é a sabedoria de Deus, né? A pessoa de Cristo na nossa vida. Temos o Espírito Santo,
que opera em nossas vidas, segundo o seu querer e a sua vontade, o dom da palavra da sabedoria, e temos a oração, para que nós possamos continuar buscando. Senhor, dá-me mais sabedoria, dá-me mais entendimento, dá-me mais conhecimento. E o apóstolo Tiago diz que ele dá, peça a Deus que ele dá, para você saber agir no seu dia a dia, faz parte das grandes bênçãos da salvação para nós, a sabedoria. Por isso que diz aqui na nossa revista, na nossa lição, que o sábio, ele pede sabedoria. Salomão já era sábio e pediu sabedoria divina. E nós devemos também, já que temos Cristo na nossa vida, devemos buscar constantemente a sabedoria para a prática dos relacionamentos. Quem age com sabedoria, ele evita muitos atritos, muitos momentos de tensão, porque a sabedoria vai saber fazer a pessoa se comportar. É como se você andasse num lugar assim muito espinhoso, com espinho de todo lado, e você tivesse que atravessar aquilo ali. Então você vai olhando cuidadosamente para não pisar nos espinhos, para não se ferir nos espinhos e sai do outro lado. A sabedoria é assim, é algo que te faz saber andar, se conduzir nessa jornada da vida, onde a gente se defronta com tantos tipos de pessoas, se vê envolvido nas mais diversas situações, e às vezes por falta de sabedoria, cria-se tanta confusão, cria-se tantos tumultos, forma-se muitas inimizades, mas com a sabedoria de Deus na vida, o apóstolo Tiago diz que ela é pacífica, ela é boa. Então veja que benefício bendito a sabedoria traz. E trouxe para Salomão, mas com essa observação que Davi o orientou: guarde os mandamentos, guarde a lei do Senhor, obedeça os estatutos de Deus. Davi foi muito claro com relação a isso, para que Salomão não se esquecesse em momento algum de andar no temor do Senhor. Bem, daí nós temos no segundo ponto da nossa lição a consolidação do poder de Salomão, sendo aí dois subtópicos. Primeiro, a glória do reino de Salomão, e o orgulho precede a ruína, porque vai falar aí um pouquinho sobre a grandeza, a glória desse reinado de Salomão, e também vai falar um pouquinho sobre, infelizmente, a queda, a ruína desse grande rei. Veja em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14 de 1 Reis. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas. O versículo 16 diz que Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada escudo. Salomão também construiu um palácio para si. Construiu a casa do bosque do Líbano, onde ele colocou esses escudos. Diz o versículo 18 do capítulo 10, que ele fez um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O seu trono era sem igual, tinha 6 degraus, e nas extremidades desses degraus ele também colocou leões de ouro, ali um em cada degrau, 6 de um lado, 6 de outro. Essa era a grandeza. Diz o versículo 21 do capítulo 10 de 1 Reis, todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela. Nenhum valor
a prata. Veja que coisa extraordinária que era a riqueza de Salomão. Diz o versículo 23, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. E quando iam lá ver, falar com ele, levavam presentes. Diz que ele tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros. O rei Salomão, diz o versículo 27 do capítulo 10 de 1 Reis, o rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Safelá, ou na Cefelá. Isso aqui é uma hipérbole bíblica para mostrar a grandeza do reino deste homem. Assim foi Salomão. Que grandeza, que riqueza, que esplendor. Mas, infelizmente, nos últimos anos de vida de Salomão, o seu coração foi corrompido. Por isso que nós saímos do capítulo 10 de 1 Reis e entramos no capítulo 11. E o capítulo 11 começa no versículo 1. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os seus deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, o seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Olha que momento, como desviou-se Salomão. O versículo 5 diz, Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemós, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos Moabitas de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Observe que Salomão, ele, no final do seu governo, do seu reino, ele desviou-se do conselho que Davi havia lhe dado, de guardar os mandamentos, de obedecer à palavra de Deus, de guardar os caminhos do Senhor. Ele sabia que deveria fazer isso, ele entendia isso perfeitamente e fez isso por longos anos. Mas, já na sua velhice, durante os últimos anos de governo, as muitas mulheres com as quais ele se uniu lhe perverteram o coração. Esses casamentos de Salomão, muitos deles eram para acordos de governo, de liderança, de poder ter acordos e alianças com outros povos. Então, muitas vezes, os casamentos aconteciam por isso. Mas, infelizmente, ele desobedeceu a palavra de Deus. É melhor seguir nos mandamentos de Deus do que ajustar-se às situações humanas. E Salomão parece que ele se descuidou, parece não, com certeza ele se descuidou com isso e com o tempo foi minando aqueles relacionamentos amorosos, esses muitos casamentos, como diz a Bíblia, foi lhe pervertendo o coração. Com certeza isso não foi assim de uma hora para outra, veio aos poucos. Veja, meus queridos irmãos, um homem de coração tão sábio, uma sabedoria ímpar, incomparável, teve o seu coração pervertido porque
ele desobedeceu a palavra de Deus. Desobedeceu a palavra de Deus. Isso é um alerta para nós. Que o próprio Salomão, no capítulo 4, versículo 23 de Provérbios, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O próprio Salomão falou isso, e ele errou aí, porque ele mesmo não guardou o seu coração, e o seu coração foi pervertido, de maneira que ele se afastou do Senhor, e o mesmo homem que construiu a casa do Senhor, a casa de Deus, veio a construir templos, monumentos e altares para deuses de suas esposas, de suas mulheres, e assim veio trazer essa terrível idolatria para Israel, que perdurou por tanto e tanto tempo. Não que não houvesse idolatria antes, infelizmente o povo de Israel sempre teve esse problema, né? Mas com Salomão, de fato, houve uma intensificação nos últimos anos do seu reinado. É triste isso, mas é um alerta para nós, que devemos estar sempre atentos e obedientes à palavra de Deus, um coração voltado para Deus e obediente à palavra de Deus, e cuidando para que o pecado sorrateiramente não entre em nossa vida, porque ele vai minando, e quando a pessoa percebe, já está completamente afundada na transgressão. Mas o terceiro e último tópico da nossa lição vai falar sobre a construção do templo. O nobre propósito de Salomão, é o subtópico 1, e depois ele fala do subtópico 2, o templo do Espírito Santo, e o subtópico 3, a glória do Senhor. Bem, para falar sobre o templo, a casa de Deus que Salomão edificou ao Senhor, é importante lembrarmos que foi Davi que teve o desejo de construir o templo para Deus. Foi Davi que teve esse desejo. Só que Deus não lhe permitiu construir e disse que então o seu filho seria quem iria construir. Capítulo 28 de 1 Crônicas, versículo 3. Porém, Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. E aí, então, Deus escolheu Salomão, e no versículo 6 desse mesmo capítulo, disse assim: o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Então Salomão iria construir, como de fato construiu. Mas veja que Davi, ele preparou tudo que diz respeito à construção do templo, deixou muito material. Depois, é claro, Salomão também trouxe mais, né? Promoveu mais, mas Davi deixou praticamente quase tudo preparado para a construção do templo. Você encontra isso em 1 Crônicas, capítulo 22. Na verdade, no capítulo 21, no final, o lugar do templo. O lugar foi a eira de Araúna, o Jebuseu, né? É onde Davi teve aquela visão do anjo do Senhor que ficava entre o céu e a terra durante uma praga que estava acontecendo em Israel. Então Davi foi lá e comprou aquele espaço de terra, e foi ali então que o templo foi construído. Lembrando que a eira de Araúna, o Jebuseu, ficava no mesmo lugar onde, séculos antes, Abraão ia oferecer Isaque, ali em Moriá. Era o lugar já escolhido por Deus, ali naquele lugar onde o templo foi edificado por Salomão. Então o lugar Davi já havia reservado. Aí o capítulo 22 vai falar sobre os preparativos para edificar o templo, que Davi preparou também. Foi Davi que estabeleceu os turnos dos levitas, dos sacerdotes, você vai vendo isso aí. Estabeleceu cantores para o templo, os porteiros,
os guardas dos tesouros, os tesoureiros, os oficiais. Ele fez a relação dos turnos de cada mês. Ele fez uma grande campanha para arrecadar fundos. Ele mesmo doou muito dos seus bens pessoais, do seu ouro pessoal para o templo e deixou tudo pronto, tudo preparado. Salomão tinha que começar a obra e buscar, claro, mais recursos, buscar mais madeiras, mais ouro, mas Davi, ele deu start, porque ele tinha no coração construir aquele templo. E Deus não permitiu, Salomão então foi e construiu o templo. E durou, a Bíblia diz, 7 anos para que o templo ficasse pronto. Diz aí a Bíblia que foram 7 anos para que esse glorioso templo, maravilhoso, incomparável, não se ouvia barulho de martelo, de cortes, as pedras vinham prontas, preparadas em outro lugar, encaixadas perfeitamente naquela obra fascinante em que Salomão estava envolvido para edificar o templo do Senhor. É lindo isso, quando a gente lê lá no capítulo 6 do livro do 1 Reis, quando diz que Salomão edifica o templo. E como eu já disse, durou 7 anos para a construção do templo. Nós temos todas as descrições do templo do Senhor ali, no capítulo 6, todinho a Bíblia vai falar um pouco sobre isso. No capítulo 7 também do primeiro livro de Reis, vai continuar falando sobre isso. Vai falar sobre o momento, o capítulo 8 vai falar sobre o momento em que Salomão ele leva a arca do Senhor para o templo, e ali a glória de Deus se manifesta. É o segundo tópico da nossa lição, o terceiro tópico, não é? Do terceiro subtópico, do terceiro tópico da lição, a glória do Senhor que veio enchendo o templo do Senhor na oração de Salomão. Na arca, né, quando ele trouxe a arca para o templo, a glória de Deus se manifestou. Depois da oração dele também, a glória de Deus se manifestou. Por 2 vezes a glória de Deus se manifestou, Deus santificando, Deus confirmando aquilo ali, se agradando de tudo que foi feito ali, aquela casa extraordinária que foi feita para Deus. E o próprio Salomão havia dito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele sabia disso, tinha consciência disso, mas Deus se agradou de tudo aquilo e manifestou a sua glória, santificando, de 2 Crônicas capítulo 7, ele santificou, escolheu aquela casa para colocar ali seu nome. E graças a Deus por isso, durante muito tempo foi uma bênção para o povo de Israel, mas você vai aprender que, infelizmente, depois o povo caiu novamente em idolatria e tantas histórias vieram depois disso, que nós vamos estar estudando também. Mas o nosso comentarista, ele fala da questão do templo do Espírito Santo, fazendo uma ligação aqui de que a glória de Deus que passou ali por aquele templo, esteve ali naquele templo, habita em nossa vida, porque hoje nosso corpo, a vida do crente, o cristão, o próprio cristão, é o templo do Espírito Santo que habita nele. 1 Coríntios 6, 19. Nós temos a glória de Deus na nossa vida. Nós temos o nosso corpo, criação de Deus. Por sermos redimidos por Jesus Cristo, temos o Espírito Santo, que é a glória de Deus na nossa vida. Então ficam aqui essas 2 lições importantes com relação a essa primeira aula da escola dominical. Primeira lição para que todos nós busquemos de Deus sabedoria para sabermos viver, entrar, sair, conviver, nos relacionarmos aqui na terra. E possamos sempre valorizar na nossa vida
a palavra de Deus, a obediência aos mandamentos e a presença gloriosa do Espírito Santo em nós, que é a glória de Deus, não em templos feitos por mãos, mas no nosso próprio corpo, que é criação de Deus e que o Espírito habita em nós, e o Espírito é o penhor de que um dia nós vamos ser transformados e o nosso corpo será redimido e glorificado para habitarmos na glória eterna com Deus. Então que Deus abençoe, que nós possamos aprender essas ricas lições e vigiarmos sempre, porque se o grande Salomão fracassou, nós devemos tomar cuidado também, e que o Espírito Santo nos guarde de fracassarmos no nosso caminhar cristão. Um grande abraço, que Deus abençoe você.